Assistir Moonlight Chicken se torna um desafio quando a gente gosta tanto do Wen a ponto de passar pano pra ele porque ele tá traindo a pessoa que ele tá junto com ele. Ai, meu Deus do céu, tá complicado, viu? Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de Moonlight Chicken episódio 2. Moonlight Chicken tá aí, né, gente? Essa série, meu Deus do céu, o segundo episódio entregou muito mais do que o primeiro episódio e eu tô apaixonado por essa história. E eu preciso compartilhar com vocês tudinho neste vídeo. Então, esse é o review do segundo episódio de Moonlight Chicken. Eu espero muito que vocês gostem, porque aqui eu vou compartilhar tudo o que aconteceu na série e vou contar aqui um pouquinho da minha visão do que eu tô achando dessa série aí, que tá me conquistando, tá tirando meu coração pra fora, fincando uma faca, rasgando ele e colocando lá dentro de novo pra fazer eu sofrer. Mas enfim, antes de eu falar sobre essa série, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você puder, seja membro do canal. Sendo membro, você recebe conteúdos exclusivos e me ajuda a estar produzindo conteúdos novos aqui pra vocês. Então, por favor, gente, seja membro deste canal. Me ajude a manter esse canal de pé. Não é barato ter canal aqui no YouTube. Eu trabalho pra caramba pra fazer esses vídeos irem ao ar pra vocês. Então, se vocês puderem me dar uma ajudinha, sejam membros do canal. Ou vocês podem me mandar um pix ou um valeu. Se tá valendo a pena vocês assistirem os vídeos aqui, mande R$1 só, gente. R$1 você me ajuda. Se cada um de vocês me derem R$1, eu vou agradecer muito, muito mesmo do fundo do meu coração. Mas enfim, bora pra esse vídeo, vamos falar de Moonlight Chicken, tem muita coisa pra falar e não quero me prolongar nesse vídeo. Desta vez eu não vou errar os nomes dos personagens, porque eu fiz a minha anotação, eu fiz a minha colinha e dessa vez eu sei qual é o nome de todos os personagens de Moonlight Chicken. Tanto que eu até sei qual é o nome do personagem que o Mark faz. Gente, o nome dele é Lang e o episódio começa justamente com ele chegando ali no restaurante do Dean. Ele fala que ele chegou atrasado porque ele tava com a namorada dele e a namorada dele meio que tá reclamando que ela tá com umas dores nos pés porque ela trabalha muito em pé e aí ela precisa comprar sapatos, mas ele não tem tempo pra ir comprar sapatos ali com ela. E aí, depois que ele fala isso, o Dean, ele recebe ali no celularzinho dele uma mensagem e essa mensagem é do Wen, avisando que ele já chegou ali pra trabalhar e perguntando se ele já pode entrar. E aí, o Dean, pra meio que querer ficar um pouquinho ali sozinho com o Wen, e também pra ensinar ele a fazer as coisas e dar um tempo de folga ali para o Lang, ele fala que o Lang, ele pode sair ali pra comprar o sapato pra esposa dele e ele vai ficar ali com o Wen trabalhando. E aí, quando o Wen chega lá no restaurante, o Lang, ele fica, como assim você vai trabalhar aqui? No outro dia você tava caindo de bêbado e agora você vai trabalhar aqui pra gente? Você tem certeza que você não veio só pegar o seu crachá que você deixou aqui? E é muito legal porque até o Lang, que ele é meio lerdinho ali na série, ele consegue perceber que o Wen, ele não tá ali porque ele precisa de dinheiro. Ele tá ali porque ele quer ficar perto ali do Dean. Depois ele até fala ali com o Dean sobre essa questão. Então assim, ele já tá percebendo tudo que tá acontecendo ali. Então o Lang, ele sai dali, ele vai comprar o sapato ali com a esposa dele e fica o Wen e o Dean ali no restaurante. E o Dean pergunta para o Wen, você tem certeza que você aguenta trabalhar nesse serviço? E o Wen fala pra ele, é óbvio que eu consigo. Quando eu quero algo, eu trabalho duro por isso. E aí os dois, eles ficam se olhando assim, fica tendo aquela troca de olhares. E gente, é uma química de milhões. Earth Mix é o casal que tem uma das melhores químicas que eu já vi. Então corta pro Lang, ele tá ali conversando com a namorada dele, e a namorada dele se chama Pel, e ele diz que ele teve um sonho na noite anterior. Ele tava entrando numa floresta e ele achou um colar. E aí, ele pergunta pra ela qual o significado disso. E quando ela lê ali no celular dela, ela fala que isso pode ser algumas despesas que estão vindo ali pra ele, ou pode ser uma filha. E ele fica, ok, mas na verdade eu não quero saber dessas coisas não. Eu quero saber qual é o número da loteria. Por quê? Porque o Lang, gente, ele é um personagem que ele é basicamente o cara ali que ele quer ficar rico na loteria.
ele só quer jogar, 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 e esse é o objetivo de vida dele, ficar rico ganhando na loteria. O que é muito raro alguém ficar rico dessa forma. Eu acho que é muita sorte. E assim, a sorte pro lado desse cara, a gente vai perceber que não tá muito bem, que o sonho dele, assim, tá mais real do que nunca. Mas enfim, ele decide ali jogar na loteria, ela olha ali os números pra ele e fala que o número é 41 ou 14, alguma coisa assim do tipo. Então o Li Ming, ele chega ali, ele interrompe o papo dos dois e ele fala para o Leng o levar de volta ali pro restaurante, porque ele achava que o Leng iria dar uma carona ali pra ele de moto. Só que o Leng fala que ele não vai dar carona de moto não, que eles vão andando mesmo. Então os dois, eles estão andando ali e o Leng, ele pergunta ali pro Li Ming se ele já escolheu uma faculdade na qual ele quer entrar. E quando ele pergunta isso pro Li Ming, o Li Ming, ele olha para um cartaz pregado assim na parede, e esse cartaz é um cartaz de intercâmbio. Então a gente meio que entende ali que o Li Ming, ele tem o sonho de fazer intercâmbio. Daqui a pouco a gente vai entrar mais a fundo nesse assunto. E aí o Li Ming, ele fala que ele ainda não escolheu qual a faculdade que ele vai entrar, mas que o tio dele disse que é pro Leng pra ele também estudar. Só que o Leng fala ali pra ele que ele não vai estudar não, que o sonho dele é ficar rico mesmo ganhando a loteria. Mas o Leng, ele diz ali pra ele que ele não vai estudar não, que ele vai ganhar na loteria e ele não precisa estudar para isso. Então o Leng e o Li Ming, eles chegam lá no restaurante. O Li Ming, ele vê que quem tá trabalhando ali é o Wen. E ele fica, uai, eu reconheço esse cara de algum lugar. E aí o Leng, ele chama o Wen ali pra ele aprender a fazer o arroz com frango. O Wen vai ali aprender a fazer o arroz com frango e fica ali o Li Ming junto com o Jin. E os dois começam a conversar ali. E como eu disse pra vocês, o Li Ming, ele chega ali e fala pro Jin, olha, eu acho que eu reconheço ele de algum lugar. Por quê? Porque ele tinha visto ele ali algumas noites atrás, quando ele tava lá na casa dele. E aí o tio dele fala que não é pra ele ficar se preocupando com isso, que isso é coisa de adulto. E aí, como ele vê que o Li Ming, ele não ficou muito bem ali com esse jeito que ele o respondeu ali, ele fala pra ele não se preocupar, que o Wen é só um amigo dele ali e que ele tá dando uma forcinha ali pra ele no restaurante, enquanto ele vai estar trabalhando ali para o policial. O que eu esqueci de falar pra vocês no último review é que a casa que o Li Ming, ele vai trabalhar ali por causa que ele derrubou toda aquela bebida ali, que é do pai do Hart, o pai dele, ele é um policial. Então o Jin, ele não queria confusões ali pro lado dele. Então por isso o Li Ming, ele vai trabalhar ali na casa. E ele pergunta ali pro Li Ming quando ele vai trabalhar ali na casa do policial. E o Li Ming fala que ele já está saindo, que ele só foi buscar o carregador dele ali. E quando o Li Ming tá saindo, o Jin fala pra ele, não arrume confusões, viu? E aí o Li Ming só olha assim pra ele e fala, você tem que ficar me falando essas coisas? Isso é irritante. Ele fala de um jeito assim, ele sai dali marchando, adolescente, né, gente? Mas pelo que a gente vê, o Li Ming e o tio dele ali, eles não têm uma boa relação. Então eu queria saber muito o que rola aí entre eles, porque eles não têm uma relação muito boa. Eu queria muito saber o que acontece ali em relação a esses dois. Acho que a gente vai descobrir nos próximos episódios. Então o Li Ming, ele vai lá pra casa do Hart. Quando ele chega lá, a mãe do Hart explica ali pra ele todo o serviço que ele tem que fazer. Basicamente, ele tem que limpar ali o chão, tirar a poeira das coisas, e vai cuidar da casa e vai ficar fazendo companhia ali pro Hart enquanto eles não estiverem em casa. E aí o Li Ming fala, ok, tudo bem, de boa, eu faço isso. Então o Li Ming, ele tá ali tirando poeira dos móveis e ele começa a tirar poeira ali de uns porta-retrato. E quando ele tá tirando poeira desses porta-retrato, o Hart, ele chega ali e começa a meio que brigar com ele pra quem vai pegar o porta-retrato ali. Ele não quer deixar o Li Ming limpar os porta-retratos. Eu fiquei assim, por que ele não quer deixar? Mas enfim, os dois acabam brigando ali e eles acabam derrubando água pela casa inteira. E aí o Li Ming fala, eu não vou limpar isso. Se foi os dois que derrubou isso aqui, então os dois que vai ter que limpar essa água aqui. Então eu vou esfregar de um lado e você vai esfregar do outro. E aí o Hart, ele fica ali meio relutante, não querendo ajudar ali o Li Ming, mas ele acaba aceitando e começa ali a ajudar ele a limpar o chão. Então corta pro restaurante, o expediente já acabou, já venderam todos os frangos e todos os arroz ali. E o Jin, ele fala pro Wen que ele já pode ir embora. Mas o Wen fala pra ele, não vou embora, eu tô vendo que tem um franguinho ali. Só que o Jin fala que aquele frango já foi vendido, que ele só vai cortar ali e que depois ele vai embora e vai dar pro entregador levar ali pro cara. E aí o Wen fala, não, então já que falta esse frango pra ser cortado, me ensine como corta o frango. E aí os dois, eles vão, cortam o frango ali. Enquanto eles cortam o frango, eles ficam conversando sobre a melhor forma de vender frango com arroz ali. Porque aparentemente, pelo que a gente entende,
entende, o En, ele trabalha como se fosse gerente de marketing ali, pelo que a gente dá pra ver depois, mais pra frente. Então ele começa a dar umas dicas ali para o Jin. Só que o Jin fala pra ele que ele tá tudo bem da forma que ele vende e que ele não quer mudar a forma como ele trabalha ali, não. Enquanto eles ficam ali cortando o franguinho, obviamente tem aquelas trocas de olhares entre eles, aquela química de milhões de Earth Mix pra gente, né? E é muito fofo e ao mesmo tempo é algo muito quente, muito intenso, porque parece que um ao outro tá querendo pular um no outro ali, sabe? É muito louco como a gente vê a química acendendo ali dentro dos olhos deles. Assim, é maravilhoso, gente. Esses atores, eles entregam tudo. Então depois que eles fecham ali, o En, ele tá esperando a motinho ali pra ele ir embora. E aí ele vê que o Jin, ele tá bebendo uma cervejinha ali. Ele pergunta pro Jin se ele tem uma cerveja pra ele poder beber. E o Jin diz que não. E o En fala, não, mas eu queria comprar cerveja. E o Jin fala pra ele, olha, se você quiser comprar uma cerveja toda vez que você terminar o seu expediente, você não vai receber quase nada no final do mês, porque o seu salário não é alto. E ele fala que ele tá ali pra trabalhar, que não é pelo dinheiro. E aí o Jin, ele fica assim, ok, tá? Porque o Jin já tá percebendo tudo ali, todas as investidas que o En tá fazendo nele. E ele se faz de sonso também, né, gente? Porque ele tá percebendo tudo e também pelo motivo que ele não quer se envolver. Ele não quer nada ali mais que uma noite. Mas vai ser difícil porque o En não vai largar do pé dele. E aí ele pergunta pro En se ele quer que ele o leve pra rua principal. O En diz que não, porque se ele entrar dentro do carro do Jin, provavelmente ele não vai sair e ele não vai chegar em casa. Olha o jeito que ele fala. E aí a motinho dele chega ali, ele sobe na moto, só que aí o Jin vem, dá uma cervejinha ali pra ele como recompensa, ele cata a cervejinha ali, sobe na moto, ele vai embora. E quando ele vai embora, o Jin fica ali olhando pra ele, subindo na moto e indo embora assim, rumo à rua principal. O que eu achei curioso é que no episódio anterior, a rua principal, ela ficava pra esse lado, né? Só que agora, nesse episódio, a rua principal, ela já fica pra esse lado. Não sei se eles fizeram um retorno pra eles fazerem no episódio anterior, só que dessa vez eles já foram pro outro lado diferente. Falei assim, uai, gente, eu notei isso, não sei se faz muito sentido pra vocês, mas eu achei curioso, porque no episódio eles foram pra um lado e agora eles foram pro outro. Será que da mesma forma eles vão sair na rua principal? Porque se a rua principal é pra cá, ele tinha que ir pra cá, né? Mas dessa vez ele foi pra lá. Falei assim, uai, o que que tá rolando aqui? Então tem que ter um momentinho ali para o Gaipa, ele brilhar na série, né? E aí, esse momento acontece quando o Lang, ele chega ali na barraquinha dele, ele tá com a esposa ali dele, e aí ele começa a conversar ali com ela, falando que os vendedores de carne, eles são ricos, porque o Gaipa, ele tem um colar de ouro. E o Gaipa, ele fica falando assim, ai, você fica falando essas coisas, mas eu vi que você tava pegando a mulherzinha ali do outro lado. Ela pediu o seu número de telefone, ela disse que você não a respondeu. E aí a namorada dele fica, uai, de onde você deu o seu telefone pra outra menina? Por que você não me disse isso? E aí, na verdade, obviamente, o Gaipa tava brincando ali com ele, só pra quebrar um climinha ali, pra meio que mexer ali um pouquinho com ele, já que ele já tava mexendo ali com ele também. E aí, o principal desse diálogo é pra mostrar ali pro Gaipa que o En tá trabalhando ali no restaurante do Jin. E aí, o Lang conta ali para o Gaipa que tem um outro cara trabalhando lá no restaurante, e que esse cara que tá trabalhando, ele se chama En, e que ele não parece ser um cara ali que trabalharia no restaurante daquele, porque ele parece ser rico, e ele também é muito bonito. E, obviamente, o Gaipa, ele fica assim meio, agora eu tenho concorrências, e ele fala que ele vai lá no restaurante pra ele poder dar uma ajudinha ali. Só que o Lang, ele brinca ali com o Gaipa e fala, olha, não vai se apaixonar por ele também, viu? E o Gaipa fala, você acha que eu me apaixono por qualquer um que eu vejo? Ele fica falando sobre isso. E aí vem a teoria minha, né? Porque a gente tem um First Call nessa série, só que dessa vez eles estão com parceiros diferentes, porque a gente teria o Gaipa, que ele é apaixonado pelo personagem do Earth, e a gente tem o Alan, que é o First ali, que é apaixonado pelo cara que é o Mix. E como o Gaipa, ele se apaixona muito rápido por qualquer um que ele vê, pode ser que em algum momento ele vai ver ali o personagem do First, que é o Alan, e o Gaipa e o Alan, eles vão se apaixonar e a gente vai ter o nosso chip First Call nessa série. A gente reza, a gente ora pra isso acontecer, mas não sei se é isso que vai acontecer na série, tá bom? Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que o Gaipa, ele descobre que tem outra pessoa trabalhando no restaurante, porque ele nota que ali na listinha que o Lang levou pra ele, escrito as coisas que precisam ali pro restaurante, era uma caligrafia de outra pessoa, não era a caligrafia ali do Li Ming. E aí, por
nisso ele perguntou quem que tá trabalhando lá no restaurante. E aí que ele descobre que o En tá trabalhando lá. Só esqueci de falar isso pra vocês. Então o Gaipa, ele chega lá no restaurante. Quando ele chega no restaurante, ele tá levando alguns doces para o Dean. O En, ele fica dando umas olhadinhas ali nele. Ele fica, quem é esse cara aqui, né? E aí eles sentam ali, eles começam a conversar. E o Dean, ele fala ali pro Gaipa que o En, ele é o novo funcionário ali, que ele tá trabalhando alguns dias. Só que ele não trabalha todos os dias ali no restaurante dele. Ele vai de vez em quando porque ele tá o ajudando ali. E o Gaipa fala ali pro Dean, poxa, se você tá precisando de alguém pra te ajudar, por que você não me chamou? Ele fica falando essas coisinhas ali. E o En, ele fica dando umas olhadinhas ali pro Gaipa e pro Dean. E rola ali meio que um ciúminho da parte dele, sabe? O Gaipa também fica com ciúminho ali da parte dele por causa do Dean e por causa do En. Então a gente tá vendo aí vários ciúminhos acontecendo e um triângulo amoroso surgindo. Quadrado amoroso, né? Porque tem um outro cara também, tem o Alan. E agora a gente tem apresentado ali pra gente um pouco da jornada ali do Li-Ming. O Li-Ming, ele tá ali na escola e tem uns caras que estão jogando futebol, chama ele pra jogar. Ele fala que não vai jogar futebol porque ele não pode suar, que depois dali ele ainda vai trabalhar. E aí os caras falam, não, tira a camisa aí, vem jogar futebol com a gente. Então ele vai, tira a camisa, fica jogando futebol ali. É pra servir o fanservice pras adolescentes que gostam muito do Forte, né? Pras meninas ficar sedentas ali pelo Forte. É isso que eles fizeram ali na série. Depois que eles acabam de jogar futebol ali, ele vai, ele lava o rosto, ele tá ali conversando com os amigos dele. E aí vem um assunto que é, eles perguntam se o Li-Ming, ele já escolheu qual a faculdade que ele vai cursar. E ele diz que não. E aí os amigos ali dele disse que eles vão fazer uma faculdade, só que eles vão fazer faculdade pública. Mesmo eles tendo dinheiro pra pagar faculdade, que tem que pagar mensalidade, eles vão fazer a faculdade pública. E aí eles até falam que os sêniores já falaram ali pra ele que como eles têm dinheiro, eles deviam deixar as oportunidades pras pessoas que não têm oportunidades. E eles falam que não vão fazer isso não, porque isso é besteira ali. E aí eles também ficam olhando umas fotos de algumas garotas ali. Um amigo ali do Li-Ming, ele tem uma namorada, só que a amiga da namorada do amigo do Li-Ming, ela tá meio que afim ali dele, pediu o ID do line dele. Só que ele não quer passar o ID do line dele ali, ele fala que não tá afim, e aí termina a conversa deles nisso. Então a gente já vê ali que o Li-Ming, ele quer muito fazer o curso dele ali. Só que aí a concorrência é muito grande, porque mesmo as pessoas que têm dinheiro, elas vão fazer ali o teste pra elas passarem de graça, pra elas não precisarem pagar, pra elas poderem economizar. E ainda por cima, a gente vê ali depois, o Li-Ming, ele não é bom em inglês. Ele quer fazer intercâmbio, porém, ele não sabe nada do idioma. Ele tira 4 de 10. A nota dele é horrível em inglês. E ele fica muito vendo alguns vídeos ali de algumas pessoas que estão fazendo intercâmbio. A gente vê que esse é muito o sonho dele. Porém, como ele vai fazer intercâmbio, sendo que ele não sabe o idioma? E aí, tudo fica complicado ali para o Li-Ming, porque ele tem o sonho de estudar no exterior, porém, tem a barreira ali do idioma. Como ele vai fazer? Então, quando o Li-Ming, ele chega ali no restaurante, ele fica perguntando pelo Leng se ele pode pegar a moto dele. Só que o Leng não está ali, então ele não pode dar autorização para ele pegar a moto ali no restaurante, né? Então ele fica ali no cantinho e o tio dele vem conversar com ele dizendo, olha, eu vi a filha de alguma mulher ali e ela tá fazendo um cursinho, então você pode pegar o formulário desse cursinho para você poder fazer também. E aí o Li-Ming, ele finge que ele não tá escutando ali o tio dele, e o tio dele chega perto dele e fala, ô, você tá me escutando? E o Li-Ming fala que tá escutando sim. Ele fala, então quando você estiver me escutando, pelo menos diga que você tá me escutando, né? Só que aí o Li-Ming, ele só vira ali pro tio dele e fala, por que você não me pergunta se eu quero fazer essas coisas ou não? Você nem me consultou antes se eu queria fazer esse curso ou não, e você já tá me mandando preencher formulário? Por que você não me pergunta? Ele fica falando umas coisas assim, e aí a gente percebe, né, que o tio do Li-Ming, ele tá meio que querendo ajudar ele ali em toda a formação acadêmica dele, porém, o Li-Ming, ele quer fazer coisas diferentes ali do que o tio dele traçou pra ele. Então as coisas ficam mais complexas ali pra ele, porque como ele vai seguir o sonho dele, sendo que ele tem o tio dele que já traçou todo o futuro dele. Então ele pega a chave do carro do tio dele, ele sai dali marchando e vai trabalhar na casa do Hart. E aí a gente vê o En, ele vai colocar os pratos ali no lugar onde tava a mochila ali do Li-Ming, e ele acaba vendo que na mochila do Li-Ming tem um panfleto, e esse panfleto é o panfleto ali de intercâmbio. Então o En, ele já começou a fazer todas as conexões ali na cabeça dele. Quando o Li-Ming, ele chega lá na casa do Hart, ele começa a limpar o chão, e o Hart, ele tá assistindo um filme ali na TV, e aí o Hart, ele fala para o Li-Ming que ele não precisa limpar o chão, porque a empregada faz isso. E o Li-Ming fala, então o que eu tenho que fazer aqui? E o Hart fala, não tem o que você
você fazer, né? Então os dois, eles começam a conversar ali, escrevendo por papel, né? Já que o Hart, ele não fala, ele é surdo e, obviamente, ele também não fala. E aí eles começam a se comunicar ali. E o Hart, ele pede desculpas ali para o Li-Ming pelo que ele fez ali com ele, por ele ter jogado a culpa de ter derrubado a garrafa no Li-Ming, porque ele achava que o Li-Ming, ele conseguiria sair daquilo ileso. Ele não achava que a mãe dele conhecia o Li-Ming. E o Li-Ming fala pra ele que tá tudo bem, que ele não precisa se preocupar, porque ele também nem queria ficar muito ali no restaurante, que tá ótimo, que ele não precisa pedir desculpas. Então o Li-Ming, ele senta ali no sofá, ele começa a assistir o filme ali com o Hart. E é muito legal, porque enquanto eles estão assistindo o filme, eles ficam se comunicando ali, escrevendo no papelzinho. Ai, gente, maravilhosos, lindos, perfeitos. Eu não sei se disso vai crescer um relacionamento ou se vai ser só uma amizade, mas eu tô achando muito fofo tudo que tá acontecendo ali. E agora se confirma pra gente o triângulo amoroso, né? Porque a gente tem o Dean, ele tá ali na casa dele, ele começa a olhar as contas ali em cima da mesa dele. Quem separou todas as contas pra ele, as que ele tem que pagar e as que já foram pagas, foi o Gaipa. O Gaipa fez tudo. E quando ele olha no lixo dele, tem uma latinha de cerveja. E aí ele fica naquela dualidade. Eu penso no Gaipa ou eu penso no Wen? Porque quando ele olha pras contas, ele lembra do Gaipa. Quando ele olha pra latinha, ele lembra do Wen. Então ele fica lembrando ali de todos os momentos que ele teve com esses dois caras. E aí ele vai, pega o gatinho dele ali, dá comida pra ele e fica: oh, por favor, me ajuda a eu escolher alguma coisa, me diga o que eu tenho que fazer. Obviamente esse momento foi uma publi ali do snackzinho que ele dá pro gato dele, porque eles são embaixadores ali da marca. Mas tá ótimo, né? Tá tudo bem, a gente precisava desse momento pra mostrar ali que ele tá em dúvida se ele fica com o Gaipa ou se ele fica com o Wen. Obviamente, a gente shippa ele com o Wen, mas é melhor ele ficar com o Gaipa, porque pelo menos o Gaipa, ele é solteiro de verdade, né? Uma coisa que eu criei em teoria ao Wen e o Alan é que talvez os dois, eles não sejam casados e que talvez eles não tenham um relacionamento amoroso. Eu não sei, gente, se eu tô certo, eu não sei se eu tô fantasiando, porque eu tô querendo passar pano pro Wen, gente. Eu acho que é minha mente querendo fazer eu passar pano pra ele. Porque, sério, ele tá flertando muito, muito mesmo com o Dean. E daqui a pouco a gente vai chegar no momento que ele flerta pra caramba ali com ele. Eu fico: mano, se você tem compromisso, por que você tá flertando com outra pessoa? E aí o momento ali do Dean pra ele refletir com quem ele escolhe é cortado, porque quem chega ali na casa dele é o Leng e a Pel. E quando eles chegam ali, o que eles falam para o Dean? Que a Pel está grávida. Ou seja, o sonho ali do Leng, ele foi totalmente ali realizado, porque ele vai ter um filho ou uma filha, não sabemos, né? Ou um filho, não sabemos qual o gênero da pessoa. E aí eles vão conversar ali com o Dean, os dois, eles estão muito apreensivos. Por quê? Porque o Leng, ele acabou de perder os pais dele. Ele não tem dinheiro, então como ele vai pagar o dote ali da esposa dele? Eu nem sabia que isso existia ainda hoje, porque eles têm que casar ali pra ela ter o filho, porque a barriga dela daqui a pouco já vai aparecer. É uma sociedade bem retrógrada, tá, gente? Lá na Tailândia as coisas são bem assim, no modo conservador. Então eles têm que pagar o dote ali, alguma coisa assim do tipo. Eu não entendo muito como funciona ali as coisas, mas a família dela é do interior e eles não concordam com ela morar ali na cidade. E aí então o Leng, ele vai ter que casar ali com a menina pra eles poderem morar juntos e eles terem essa criança, porque eu acho que não tem ali a alternativa dos dois eles não criarem a criança, né? Eu acho que eles vão ter que ficar com essa criança definitivamente. Eu acho que eles também querem ficar com essa criança. E obviamente o Dean, ele é um precioso e ele vai ajudar o Leng. Ele fala pra eles não brigarem sobre as questões ali deles, porque ele vai ajudar os dois e que eles vão enfrentar tudo isso juntos. Então no outro dia, o Dean, ele tem que pagar o seguro ali do carro dele. E quando ele vai pagar o seguro, ele desiste na hora, ele não paga o seguro do carro dele. Ao contrário disso, ele vai para uma loja e ele compra um colar de ouro. E na loja que ele tá comprando esse colar de ouro, fica ali no shopping onde o Wen, ele trabalha definitivamente. E por que eu falei que o Wen, ele trabalha com marketing? Porque o Wen, ele tá lá no shopping e ele tá dando ordens ali para uns caras, pra eles montarem um urso gigante ali, que é de uma promoção de uma loja. Eu falei assim, talvez ele trabalhe com isso porque ele faz todo o marketing ali daquelas lojas pra eles venderem mais. Foi isso que eu imaginei. Não sei se esse é definitivamente o trabalho dele ali real. E aí o Wen, ele vê o Dean ali, ele pergunta pra ele o que ele tá fazendo ali. O Dean fala que ele foi ali resolver umas coisas, foi fazer umas compras, mas que ele já está indo embora. E então o Wen, ele chama o Dean pra eles poderem comer juntos. Então, quando eles estão comendo ali, o Dean, ele fala pro Wen que ele não imaginava que o Wen, ele comeria naquele
naquele lugar porque ele achava que o En, ele comeria ali no shopping. Só que o En fala pra ele que comida no shopping é muito cara, que ele não tem tanto dinheiro assim pra gastar, que ele recebe bem, mas não recebe tão bem assim pra ele pagar 200 bahts em um prato de comida. E aí, depois dali, os dois, eles vão comer umas frutas ali numa barraquinha. Eles chegam ali, eles compram uma fruta, mas antes deles comprarem as frutas ali, quem tá comprando é uma moça, e a moça tá com super pressa, tanto que ela dá uma nota de 500 bahts ali pro cara, e o cara, ele não tem troco pra dar pra ela. Então ela fala, ah não, amanhã eu pego, e ela sai correndo ali porque ela precisa trabalhar. E aí, o Jin ali vendo tudo isso, ele fala pro En, nossa, ela tava com pressa mesmo, né? E o En fala que sim, porque quem trabalha no shopping, se eles chegam atrasados ali um pouco, é descontado no salário deles. E aí, o Jin fala, nossa, se eu implementasse isso no restaurante, o Leng, ele nem iria receber, porque ele chega atrasado todos os dias. E aí, acaba que os dois, eles vão batendo um papo ali, e o En fala que ele prefere mais trabalhar no restaurante do Jin, porque trabalhando no restaurante do Jin, ele sente mais prazer trabalhando por lá, do que ele trabalhando ali no shopping, porque no shopping, ele só fica dando ordem às pessoas, mas quando ele tá trabalhando ali com o Jin, ele sente mais prazer trabalhando lá no restaurante. Ele fala basicamente isso. E aí o Jin, ele pergunta ali pro En se ele vai trabalhar naquela noite. O En, ele diz que sim. E ele se despede ali do Jin, dá as frutas ali pra ele comer. E ele fala que vê o Jin à noite. Então quando o En, ele volta pro shopping, ele acaba encontrando com o Li Ming. O Li Ming, ele tá lá no shopping. Ele tá observando uma barraquinha onde faz intercâmbio. E aí ele começa a conversar ali com o Li Ming e fala, nossa, por que você não vai lá e você faz sua inscrição pra você ver como que funciona as coisas de intercâmbio? E o Li Ming fala pra ele que ele tem uma barreira na vida dele, que é o idioma. Então ele não sabe como ele faria o intercâmbio. E aí os dois, eles começam ali a conversar, eles começam a compartilhar algumas experiências. Por quê? Porque o En, ele tem parentes que moram nos Estados Unidos. E aí o Li Ming, ele fala ali pro En, se fosse ele, pra que lugar ele escolheria fazer intercâmbio, se é pra Austrália ou pros Estados Unidos. O En fala que é pros Estados Unidos, porque ele tem parentes lá, e ele acha que lá vai ser muito melhor, só que depende do quanto de dinheiro você quer investir. E o Li Ming fala que ele não sabe, porque basicamente o futuro dele já está todo decidido ali, porque o tio dele já decidiu o que ele vai fazer. Então o En, ele passa o ID do line dele ali para o Li Ming mandar mensagens ali pra ele, sempre que ele precisar saber alguma coisa sobre intercâmbio ali. Então a gente já vê uma aproximação ali entre o Li Ming e o En, e a gente já vai vendo uma aproximação ali dos dois, uma intimidade sendo criada. Então mais tarde, o Li Ming, ele vai trabalhar lá na casa do Hart, e é muito fofo, porque quando o Li Ming, ele tá chegando ali na casa do Hart, o Hart tava esperando por ele. Na hora que o Li Ming chega, ele finge que não tava esperando por nada. E aí, quando o Li Ming chega lá, o Hart fala pra ele que ele não tem nenhum serviço ali pra fazer na casa, mas que ele quer que o Li Ming assista um filme com ele, porque o filme é tailandês, mas não tem legendas, então ele quer que o Li Ming, ele fala ali pra ele as principais partes do que tá acontecendo no filme, porque ele não consegue escutar, né? Então os dois, eles começam a assistir o filme ali, só que aparentemente o Hart, ele tá entendendo algumas coisas ali do filme, e aí o Li Ming, ele percebe isso, ele fala, eu acho que você tá entendendo as coisas aí do filme, só que o Hart fala, não, é que eu entendo algumas partes, só que eu não entendo tudo, então você pode me explicar o que tá acontecendo? E aí o Li Ming fala pra ele o que tá acontecendo, e ele pergunta ali pro Hart se da próxima vez ele quer ir com ele no cinema pra eles poderem assistir o filme. E é muito fofo, porque o Hart, ele abre um sorriso super fofinho, porque ele fica muito feliz que alguém tá convidando ele pra sair, mas ele diz para o Li Ming que ele não pode sair, porque a mãe dele proibiu ele sair de casa desde quando ele ficou surdo. Então o Li Ming, ele entende toda a situação ali, os dois, eles continuam assistindo o filme ali na TV, e é muito fofo, porque eles só ficam ali assistindo, e o Li Ming falando pra ele o que tá acontecendo. Ai, gente, é muito linda a amizade desses dois. Eu acho que a gente vai chorar muito, mas muito com eles ainda, porque tem muita coisa pra acontecer nessa história. E aí corta pro restaurante, o Jin, ele tá lá trabalhando com o Leng, e ele chega e entrega as frutas ali pro Leng comer, e o Leng começa a comer ali as frutas, só que quando ele tá comendo as frutas, ele encontra um colar de ouro dentro ali das frutas. E aí ele pergunta pro Jin o que é aquilo, e o Jin fala pra ele que é o dote da esposa dele, que ele tá pagando ali pra ele conseguir casar com a esposa dele, ele tá ajudando ali os dois. E gente, no meu react que eu faço para os membros, neste momento, eu comecei a chorar, que eu
comecei a chorar e eu não parava mais. E, gente, foi emocionante. Eu chorei pra caramba. Eu nem sei se isso era pra você chorar, se era a intenção do diretor, mas eu só sei que eu me emocionei muito. Eu achei muito linda a amizade ali dos dois. Foi maravilhoso. E aí o Lang, ele vai abraçar ali o Jin, e o Jin fala, não precisa de abraço nenhum não, só tô ajudando porque eu sou seu amigo. E aí o Wen, ele passa ali e fala pro Lang, vai, go, vai, abraça ele. E aí o Lang, percebendo que o Wen, ele tá trabalhando ali, ele dá uma mexidinha ali com o Jin. Ele fala, um trabalha durante o dia e o outro trabalha durante a noite, e aí, qual você vai escolher? Ele tá falando do Gaipa e do Wen, né? E aí ele fala que é pro Jin ele escolher algum dos dois, porque quando ele ver que as pessoas, elas são destinadas a encontrar um par, ele vai conseguir ser mais feliz. E aí o Jin, ele fica pensando naquilo e a gente corta pra próxima cena. O Wen, ele recebe uma ligação e essa ligação tá exigindo que ele volte pro trabalho dele, então ele pede para o Jin levar ele até o shopping, pra ele poder fazer lá o que ele precisa fazer. Só que quando os dois, eles estão estacionando ali, o que acontece? O Jin, ele bate em uma moto e tem duas pessoas ali na moto, e acaba que ele precisa ligar para o seguro dele. Só que quando ele vai ligar pro seguro, o que acontece, gente? Ele não pagou o seguro. Como ele vai ligar pro seguro, então? E aí o Wen, ele conversa ali com os caras, pergunta quanto eles querem pra eles não acontecer nada ali, pra eles arrumarem todas as despesas que eles tiverem ali, e eles falam que eles querem 3.000 bahts. E aí o Jin, ele vai procurar ali na carteira dele pra ver se ele tem 3.000 bahts. Ele não tem esse valor, mas o Wen, ele vai e paga ali os caras. E aí o Jin, ele agradece ali o Wen, diz pra ele muito obrigado, e o Wen fala pra ele que ele não precisa agradecer, porque ele só fez aquilo, porque se ele não tivesse pedido para o Jin o levar até onde ele estava, nada disso teria acontecido. E aí o Jin, ele diz ali pro Wen que ele transfere a grana ali pra ele depois. Mas a gente sabe que, na verdade, o Wen, ele não quer a grana, né? Ele quer outra forma de pagamento ali. Então, por fim, a gente vê o Wen, ele resolvendo todo o problema ali da loja. Basicamente, ele tá decorando a loja pro Halloween. Por isso eu falo que eu acho que ele trabalha ali com marketing. E o Jin, ele fica ali olhando o Wen, ele decorando a loja. E é muito legal porque ele fica super orgulhosinho ali dele. Então ele vai até uma outra lojinha ali, ele compra uma cerveja para dar para o Wen. Só que quando ele vai entregar a cerveja pro Wen, ele percebe que o Wen, ele tá conversando com outro cara lá dentro da loja. E eles estão trocando o line. Só que ele não entende o que tá acontecendo. Por quê? O cara lá da loja, ele só quer o line ali do Wen pra eles poderem falar sobre marketing, pra eles poderem falar sobre trabalho. Mas o Jin acha que o Wen, ele tá meio que flertando ali com o cara. E bate aquele ciúminho ali nele. Então ele vai pra uma escada, ele fica ali sentado. Depois o Wen, ele chega ali e eles começam a conversar. E eles chegam no assunto onde o Wen, ele pergunta para o Jin se ele tem um sonho. E o Jin fala que o sonho dele não é nada romântico, que o sonho dele na verdade é pagar as dívidas, ele dar um futuro ali pro sobrinho dele e ele poder um dia tocar em 1 milhão de bahts. E aí o Wen fala, nossa, legal, esse é o seu sonho. E ele pergunta pro Wen qual é o sonho dele. E o Wen diz que o sonho dele é ele ter uma pessoa com quem ele possa passar um tempo ali, ele chegar em casa do trabalho e essa pessoa estar ali para ele poder passar um tempo ali com ela. Não só ir pra casa e dormir, ele ter uma pessoa ali para ele poder passar o tempo dele quando ele chegar do trabalho. E aí, fica aí também os meus questionamentos, né? Porque quando a gente vê o Wen, ele chegando ali na casa dele no episódio anterior, o Alan, ele não tá lá. Então talvez os dois, eles estejam ali no romance, mas o romance deles não está indo muito bem, porque o esposo dele deve trabalhar muito mesmo, e ele não vê o esposo dele frequentemente, já que ele só vive no trabalho e quando ele chega em casa o esposo dele não tá ali e ele tá procurando isso fora. Talvez possa ser isso também. Acho um motivo meio besta pra você trair o seu esposo? Acho um motivo muito besta, porque se você quer trair, você termina antes. Eu vou passar pano pro Wen? Não sei, gente, provavelmente sim, mas vamos ver até o final dessa série. E aí o Wen, quando ele tá falando tudo isso ali pro Jin, ele tá falando ali bem pertinho dele, parece que os dois vão se beijar, mas aí o Jin, ele desvencilha ali, ele fala pra ele que isso não vai acontecer, e o Wen, ele pede o ombro ali do Jin emprestado, pra ele ficar deitado ali com a cabeça no ombro dele como um amigo. Então ele fica deitadinho ali no ombro do Jin, e aí o Jin fala ali pro Wen pra ele não perder o tempo dele, porque alguém como ele não
não merece ser o lar de ninguém. Então, o episódio termina com o En encostadinho ali no ombro do Jin e vem as prévias pra gente. Nas prévias, a gente vai descobrir um pouco ali da relação do Jin com a mãe do Li Ming, e a gente percebe ali que a relação dos dois não era muito boa, porque na verdade ela não aceitava muito bem ali a orientação sexual dele, e a gente vê o Li Ming, ele conversando ali com o En sobre o tio dele já ter trilhado toda a parte acadêmica ali dele, e o En fala ali pra ele, cara, você que tem que escolher o que você tem que fazer, não é o seu tio. A gente também vê o Li Ming, ele ali criando um pouco de afeição pelo Heart, a gente também vê o En e o Jin, eles saindo juntos pra fazer alguma coisa ali, então vai ser muito fofo o próximo episódio. Eu só tô imaginando como vai ser quando o esposo do En descobriu o que aconteceu. Eu tenho a minha teoria de que talvez os dois, eles não sejam um casal, mas gente, assim, bate um desespero porque a série tá fazendo a gente chipar muito, e aí vai chegar lá no final, a gente vai descobrir que ele é um babaca, porque assim, é o plot da série, a gente já sabe isso desde o primeiro episódio, já sabemos que ele é casado, que ele tem um relacionamento com alguém, mas ao mesmo tempo eu fico, cara, se você quer trair, pelo menos termina, sabe? Não vai trair o seu marido, só fala pra ele que não tá dando certo, termina e parte pra outra, sabe? Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio de Moonlight Chicken. Eu tô muito ansioso, tanto que esse vídeo ficou enorme, deu mais de 1 hora de material bruto, mas eu espero muito que vocês tenham curtido esse review. Tô amando a fotografia, a trilha sonora dessa série é maravilhosa, tô amando a atuação dos atores, tô amando tudo mesmo nessa série é perfeito. E os comentários ficam abertos aqui embaixo para vocês comentarem o que vocês quiserem, o que vocês estão achando dessa série, porque eu quero saber a opinião de vocês. Então comenta tudo mesmo aí embaixo, porque eu vou estar dando uma curtida e um coraçãozinho no seu comentário. Não saia daqui sem deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificações para você ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Se você puder, faça como essas pessoas aqui do lado e seja membro aqui do canal. Sendo membro, você me ajuda a estar produzindo conteúdos novos e me motiva a eu assistir essas séries gigantes, porque essa série teve 1 hora de episódio. Meu Deus do céu, GMM. 1 hora de episódios? Tu tá maluca, minha filha? Traz uma série um pouquinho mais curta pra gente. E é isso. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau!